Fala galera, tudo bem? Professor Christian, e hoje eu quero exemplificar para vocês qual o prejuízo que vocês vão ter correndo a 20 graus e a 30 graus Celsius. Qual é o prejuízo? Beleza galera, tudo bem? Professor Christian, tá? Quem não me segue lá no Instagram, sugiro também me acompanhar por lá, porque nos destaques eu coloco muita coisa sobre TAF, o feed ali é bem pessoal, tá? E também eu falo sobre recursos, sobre treinos, stories ali, eu coloco bastante coisa também na parte de stories e destaques. Bom, vamos lá pessoal, eu quero exemplificar para vocês aqui com estudos qual o prejuízo que vocês vão ter com o calor no dia do TAF. Então, para vocês entenderem isso. Muitos alunos, eles fazem, por exemplo, tem alunos que vão correr uma bateria das 8 da manhã e tem alunos que vão correr uma bateria das 2 da tarde, por exemplo, no Nordeste. E vocês têm que saber qual é o prejuízo que vocês vão ter fazendo isso, tá? Na minha opinião, tá? Não é o melhor caminho. No final do vídeo, vou dar uma dica boa para vocês sobre como, né, melhorar essa situação, não passar por uma situação tão desconfortável em relação ao calor, e também dar uma sugestão do que seria ideal, tá? Fazer também para que as pessoas fizessem de uma maneira mais igualitária esse teste. Vamos lá. Para vocês entenderem, qual é a melhor temperatura para correr? Tá? Os estudos comprovam aí que a melhor temperatura é entre 8 e 15 graus, mas isso é surreal. Tá? São poucos lugares, acho que talvez aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, a gente pega 8, 15 graus ali tranquilamente em horário normal, né? Entre 8 da manhã, 4 da tarde, por exemplo. Mas não é a realidade do Brasil, né, pessoal? De 8 a 15 graus. E os estudos mostram também que os corredores amadores que correm exatamente ali dentro do ritmo do TAF, eles têm um prejuízo de, assim, 2 segundos por quilômetro a cada grau acima de 15 graus Celsius. Tá? O que isso quer dizer, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples, tá? Pega no Nordeste, 20 graus pela manhã, tá? O candidato vai lá, já tem um pouquinho de prejuízo, normal, né? Mas é uma temperatura bem agradável até para correr, dá para correr. E aí o candidato das 2 da tarde, ele vai correr com 30, 32 graus. Vamos supor 30 graus para ficar redondo, tá? O candidato corre a 20 e o outro corre a 30. São 10, né, graus de diferença. O que 10 graus de diferença vai dar em 1 quilômetro, pessoal? Tá? 10 graus de diferença, 2 segundos, tá? Os estudos comprovam, tá, que aumenta o tempo, pace, tá? 2 segundos por quilômetro de prejuízo a cada grau Celsius. Como são 10 graus, 10 vezes 2, vai dar 20 segundos em 1 quilômetro percorrido. Como o candidato pega do sexo masculino, por exemplo, corre 2.400, pessoal, é mais de 40 segundos, 45 segundos de prejuízo em relação a se tu fosse correr a 20 graus. Então, assim, o desempenho cai muito, principalmente para quem corre no limite, tá? E eu tô aqui mostrando com estudos aqui para vocês, aqui eu vou botar um print de alguns estudos para vocês verem que isto, né, realmente acontece, porque a temperatura é um dos fatores que mais influenciam no desempenho, porque quando o calor aumenta, a necessidade de fluxo sanguíneo, né, para o músculo, ela é muito maior, tá? Então a gente precisa de muito mais oxigênio, e aí o desgaste é maior, né, a desidratação também é maior. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A maratona mais rápida do Brasil é a de Porto Alegre. Isso se deve ao fato de ela ser feita numa temperatura bem mais amena. Ali junho, por exemplo, que aqui é inverno, e os recordes de maratona do pessoal é aqui. Aqui é a maratona mais rápida do Brasil. Eu vou mostrar aqui nesse quadro. Ela é 20 minutos mais rápida, pegando a média dos concluintes, né, dos quem finalizou a prova. Ela é 20 minutos mais rápida do que a segunda, que é a de Curitiba. E ela é quase 50 minutos mais rápida do que São Paulo, por exemplo, que é um bafão, né? Tipo, é bem quente e também ocorre numa época bem mais quente lá na cidade de São Paulo. Então, pessoal, 50 minutos, olha só, pega a média de quem concluiu em Porto Alegre e a média de quem concluiu em São Paulo, a média é 50 minutos quase a mais. Então, vocês podem ver que o fator clima, ele influencia muito no desempenho. Então, qual é agora
duas dicas que eu acho que eu poderia dar para vocês, tá? Uma, vocês não vão conseguir mudar, né? Que seria a forma de fazer esse TAF. Para mim, tu vai ser policial militar, tu vai ser, né, um policial civil, vai trabalhar no exército, nas forças armadas. Eu acho que tu vai trabalhar muito mais na rua, tu não vai fazer, né, nenhum movimento real numa pista de 400 metros. Para mim, deveria ser feito na rua esse teste, tipo que nem uma rústica. Todo mundo larga no mesmo horário, num horário legal, bacana, né? E aí tem que chegar lá, ó, tem 2.400 o trajeto, o pessoal, todo mundo larga junto. Acho bem melhor pra gente pegar uma motivação correndo com mais gente ali e não tem que estar contando volta, nada disso. Fechou o percurso, beleza. Seria muito mais justo com os candidatos. E também, agora, qual o fator que eu acho que vocês têm que fazerem para não correrem esse risco? Tem muita gente que se desloca de uma cidade para outra, que é bem longe, ou de um estado para outro, e às vezes a pessoa não se fraga dessa questão da temperatura. É bom vocês saberem qual é a média da temperatura naquele mês, naquele estado que vocês vão fazer, e também para vocês fazerem os simulados com temperaturas bem parecidas, não necessariamente no mesmo horário, vocês entendem? Porque o horário de vocês para bater a mesma temperatura pode ser em horários diferentes em relação à cidade que vocês vão fazer. E também, no caso, né, pessoal, assim, ó, deixar para fazer esses testes, somente os testes no calor, tentar não fazer muitos treinos em calor muito forte, porque acaba que o rendimento de vocês no treino acaba sendo um pouco prejudicado. Então eu sugiro, né, os simulados fazer em temperatura próxima, bem próxima da real, que daí no dia lá do TAF vocês não vão passar, pelo menos o perrengue, vocês vão ter uma média bem melhor do que vocês, vocês vão ter realmente um fiel da balança do tempo de vocês, porque vocês podem fazer um teste às 8 da manhã numa temperatura top e ir super bem, e depois fazer um teste um dia, 2 da tarde num calorão, e aí perder 20, 30, 40 segundos de rendimento e não entender o motivo principal. Obviamente que vocês vão saber que o calor influencia, mas aqui, tá, eu estou mostrando com dados para vocês que é 2 segundos de prejuízo a cada quilômetro, e isso a cada 1 grau acima de 15 graus Celsius, entenderam? Beleza? Fica a dica para vocês, tá? Um grande abraço, bons treinos e um bom TAF e até a próxima. Valeu!